Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, conforme prometido, vídeo aula sobre a rainha Maria Teresa da Áustria, né? E também sobre a moeda Reichsmark. Vamos falar um pouco então, primeiro sobre o personagem, né? Maria Teresa Walburga Amália Cristina foi a rainha da Áustria, né? Primeira, única e última mulher da família Habsburgo, né, a governar, né? Seu pai, Carlos VI de Habsburgo, ele morreu com 55 anos. E na descendência, ele não deixou filhos homens. Então, nesse caso, até então, a descendência da casa austríaca era sempre para o varão, o primeiro filho homem. Né? As mulheres não entravam nessa descendência. Então, foi feita uma mudança para que ela pudesse governar. Né? Então, ela nasce em 13 de maio de 1717 em Viena. Até então, a história do pai dela, Carlos VI, era interessantíssima, porque era uma pessoa já bem mais travada, de um governo bem mais amarrado, né? E quando ela passou a governar, né, ela trouxe ideias novas, ideias que puderam fazer a Áustria se sobressair, né, às demais casas europeias. Né? Então, mexeu muito na parte da Áustria, né? Mexeu muito na parte de arte, mexeu muito na parte governamental, facilitou, diminuiu impostos daqui, aumentou dali, mas enfim, no geral ela teve uma grande relevância, né? Até por ser a única mulher a governar a Áustria. Né? A gente pode citar também que ela se casou com Francis Stephen, que era do Ducado de Lorena, em 1736. Né? Daí vem a ramificação Habsburgo-Lorena. Então, às vezes, a gente vê uma rainha austríaca achando que ela não tem link nenhum. E a gente vê que as casas europeias, principalmente, elas faziam muitos casamentos arranjados, né, para manter propriedades e domínio. Né? Dessa mesma casa Habsburgo-Lorena vem a nossa imperatriz Maria Leopoldina, que, né, vem a ser mãe de Dom Pedro II. Então é interessantíssima a história dela. Vamos mostrar o outro lado dessa peça. Temos aqui desse lado o brasão, né, austríaco, um thaler de prata. Né? Ainda sobre a história de Maria Teresa, ela teve um total de 16 filhas e os primeiros foram todas mulheres, né? O que também acarretou aí uma dúvida de quem seria o sucessor ao trono. Né? A Áustria era então a aliada da Grã-Bretanha, né? Da Inglaterra, e com isso inimigo mortal da França. Mas assuntos internos, né, principalmente sobre territórios, regiões, fez com que ela se desaliasse da Inglaterra e se aliasse à França. Né? Então, nesse período da rainha Teresa, Maria Teresa, a gente tem a mudança, né? Essa aliança Viena-Londres foi substituída por Viena-França. Então, uma vez que o pai dela era alinhado aos britânicos, ela faz essa alteração e passa a se aliar aos franceses. Maria Teresa acabou enviando a sua filha, Maria Antonieta, de 15 anos, para a França, para casar com o futuro rei Luís XVI. Né? E quem era essa Maria Antonieta? É a conhecida rainha, a última rainha francesa que foi para a guilhotina. Né? Seu marido, Luís XVI, foi 9 meses antes, ela ficou presa numa masmorra e depois, 9 meses depois, ela também foi sentenciada à morte. Muita gente já escutou essa história, então isso mostra como há uma ligação gigantesca entre as casas reais europeias. Né?
Maria Teresa morre em 1780 e ela é substituída pelo seu filho, José II, né? Como já dito, da casa do Habsburgo-Lorena, por conta do seu casamento, né, com Francis Stephen, que era do Ducado de Lorena, que também não era lá um ducado muito interessante, não. Perto dos outros ducados, era um ducado bem chinelento. Mas interesses políticos fizeram que em 1736 ela casasse com o Francis Stephen. Fazendo assim a fusão, né, dos Habsburgo, que era a família que reinou por séculos, né, na Áustria e outras regiões, né, foi criada a Casa Habsburgo-Lorena. Dentre os territórios que eram de propriedade da Áustria, a gente pode mencionar que ela governou Áustria, Hungria, Boêmia, Croácia, Milão, na Itália, até então reinos, né? Mantova, né? Na Itália também, reinos, né? Galícia, né? Lodomera e Parma, também na Itália, além de Países Baixos austríacos, se eu estiver falando besteira. Então, a história dela é interessantíssima. Vamos novamente virar essa moeda para começar a falar um pouquinho sobre a moeda agora, Reistrike. Moedas Reistrike. O que vem a ser uma moeda Reistrike? Que muita gente lê, ouve, vê anúncios, mas não sabe exatamente o significado, né? São moedas obtidas a partir de matrizes, né? Dos cunhos matrizes originais e produzidas pela casa da moeda oficial. Então, não é uma falsificação, não é uma réplica, né? Porque uma réplica seria uma outra matriz. Para vocês entenderem aqui, imagine que a moeda Direitos Humanos fez um grande sucesso e não tem suficiente para todos os colecionadores. Então, ela foi lançada, uma quantidade X, 600 mil unidades, em 1998. Então, imagine que o sucesso foi tanto que lá em 2026, 2028 ou 2023 passado, resolvessem criar novas moedas direitos humanos. Então, elas seriam lançadas com cunhos originais, né, provenientes da Casa da Moeda, e teriam a data de lançamento, 1998, e não a data da produção. Então, novamente, moedas Reistrike são moedas obtidas a partir de matrizes originais, porém com data posterior, tá, gente? Fácil de você entender. Nesse caso, a gente tem aqui uma Thaler, né, marcando 1780, mas ela tem uma produção bem mais atual, tá? Então, ela é produzida na Áustria, em Viena, né, oficialmente pela Casa da Moeda, porém, né, ela não tem essa data de fabricação. Alguns numismatas mais antigos, vamos dizer assim, pessoal mais da antiga, às vezes entorta um pouco o nariz para quando a gente fala Reistrike, porque eles acham que a moeda tem que ser da época e não uma coisa posterior. Mas ela não deixa de ser uma moeda em prata, né? Só para interação aí, ela é uma moeda em prata 835, tá? Ela vem marcada o período, né? Aliás, não marcado, mas ela é do período do Sacro Império Romano, 1741 a 1805, tá? Ela tem um bordo legendado, muito bonito, né? E ela tem 28,7 gramas de prata e um diâmetro de 41. Então, pessoal, é uma moeda bem grande. Eu vou colocar como referência, como eu sempre costumo fazer, uma moeda aqui de 50 centavos da segunda família. Olha o tamanho dessa peça, que grande, né? Então, pessoal, ela vem com a inscrição Maria Teresa, DGR, INP, UBO Reg. E foi produzida em Viena, na Áustria. As Reistrike, geralmente não, Reistrike, quando a gente fala de uma moeda Reistrike, ou ela é em ouro ou ela é em prata. Então não vai haver Reistrike de material comum, né? Então sempre será metal nobre. São peças interessantíssimas que cabem em qualquer coleção, sem dúvida nenhuma. E essa, no caso, é uma flor de cunho, né? Uma Reistrike, produzida posteriormente à data
marcada na cunhagem, né? E às vezes alguns sites chinelentos acabam citando ela como uma réplica. Ela não é uma réplica. Às vezes cita como um outro tipo de identificação, e ela se trata de um Reistrike, uma moeda original, né, produzida a partir de cunhos matrizes originais provenientes da casa da moeda daquele país em questão. Porém, a data dela sempre será posterior, né, à informada na moeda. Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história da Rainha Maria Teresa, né, e um pouquinho também da história das Reistrike, ok? Deixo para vocês aqui a imagem de um thaler de prata, né? Não é uma moeda que está à venda, tá, pessoal? É do meu acervo pessoal, mas também nada impede. Tenho dó de vender por conta de ser uma peça em flor de cunho. Mas, né, se tiver alguém interessado, R$ 280, ela vai morar em outra cidade. Forte abraço a todos e até a próxima. Se gostaram, deixe um like e ajuda aí na divulgação do vídeo. Até mais, pessoal!